Seja bem-vindo, estamos mais uma vez junto com você durante essa semana trazendo um tema muito especial. Deixa eu dizer para você qual é o tema dessa semana. Tá aqui, ó, bem no comecinho do PowerPoint de hoje, trazendo informações, a morte, o fim da jornada. E aqui junto com você, a gente está apresentando exatamente o que a Bíblia fala sobre essa jornada chamada vida. Após a vida, a morte tem fim. A morte é apenas um estágio para uma outra vida. A morte é um passo para o inferno, para o céu, para o purgatório. A gente vai entender um pouquinho mais. E hoje a gente vai trabalhar um tema muito importante que é o princípio da vida, o início de tudo, para a gente entender também o final da história da vida humana. É bem rapidinho, a gente volta já. Muito boa noite para você que acompanha a gente em todos os cantos do Brasil e fora do Brasil também. Boa noite para as pessoas que acabaram de escrever para a gente aqui no Instagram, pessoas queridas, muito especiais. E lembrando que a gente está ao vivo pelas redes sociais, Facebook também. Boa noite, viu? Ivanildo de Água Branca, Alagoas. Uma boa noite também para Eliana Gardesani. Ela diz assim, sou católica, assisto o programa todos os dias. E ela fica feliz, né, me elogia aqui, eu agradeço, Eliana, de coração mesmo, e ela elogia o programa também, a gente fica até sem saber que palavras dizer aqui, mas muito obrigado, Eliana, eu fico feliz de saber que você é católica, que tem pessoas de várias denominações que gostam desse programa, que tem o objetivo de estudar a Bíblia, né, abrir a palavra de Deus e acreditar que sempre existe uma palavra que vai tocar o nosso coração. Essa semana a gente está falando sobre um tema difícil, né, sobre a morte, ainda mais nesse momento da história que a gente está vivendo aqui, mas existe esperança. Uma boa noite também para a Josiane, ela acabou de escrever na última postagem aqui do Instagram, desejando boa noite, ela é de Novo Hamburgo, que fica no Rio Grande do Sul, é o Brasil todo sendo representado aqui. Deixa eu fazer o seguinte, bem rapidinho, porque o legal desse ao vivo é justamente essa interação toda aqui, né? Eu estou abrindo agora o Facebook, a Zilda Suster escreveu aqui para a gente, desejando uma boa noite. Tem também a Célia Campos, que acabou de desejar uma boa noite também. A Maria Boaventura, mandando um abraço para todos. E você, aonde é que você esteja, tá? Nós temos, a cada semana, temas especiais. Semana que vem nós estamos preparando um tema e na outra também, 2 temas que são bem controversos. A gente acabou deixando alguns temas um pouco mais polêmicos para o finalzinho da temporada, né? Essa semana a gente está falando sobre morte, semana que vem a gente vai falar sobre profetas, se realmente Deus, no ano de 2021, tem profetas ainda. Você acredita que Deus pode usar alguém na sua igreja aí, na comunidade, para trazer uma mensagem profética para você? A gente vai estudar semana que vem. Na última semana da temporada, a gente vai falar sobre dízimos e ofertas. Ou, hein, pastor falar sobre dízimo, que polêmica é essa também, né? Imagina só, a gente vai estudar sobre isso, tá? Mas, por enquanto, a gente está falando sobre esse tema que é a morte. Amanhã é a última parte, a gente vai fechar trazendo esperança para você, tá bom? Deixa eu dizer algo. Mês de agosto, nós estaremos com você numa temporada nova, falando sobre o sábado, e nós vamos estudar cada dia um capítulo diferente desse guia de estudos aqui, o Sábado da Criação, tá bom? O Sábado da Criação, a partir de agosto, você vai poder acompanhar junto com a gente, folheando a sua revista, o seu guia de estudos, se você, claro, ligar para a gente agora, tá? Através do telefone, pedir, e a gente, claro, vai enviar gratuitamente para você, tá bom? É hora da gente orar, para a gente abrir a Bíblia e abrir o coração também para Deus falar mais uma vez conosco aqui. Senhor, muito obrigado porque em Ti nós temos esperança, a certeza de dias melhores e a certeza que a morte não é o fim de tudo. Nos ajude a compreendermos o sentido real
da morte, a esperança por detrás desse momento de sofrimento e nos ajude a nos prepararmos para o reencontro também. Oramos a cada dia, em nome de Cristo Jesus. Amém. Hoje a gente vai trazer algumas palavras que sempre que a gente menciona sobre a morte, a gente faz questão de trabalhar o início da vida e a gente tem que estudar algumas palavrinhas bem interessantes aqui que vão trazer um sentido muito claro sobre o tema de hoje. Nós vimos algumas semanas atrás, no NT Play, que é o aplicativo da Novo Tempo, que há uma confusão com duas palavras, alma e espírito. Isso começou com a tradução do Antigo Testamento ao grego, chamada Septuaginta. Lá no grego, quando houve uma tradução, nessa tradução houveram algumas interpretações equivocadas que trouxeram um sentido que de fato não quer dizer para nós, alma e espírito, o sentido bíblico geral do Pentateuco do Antigo Testamento. Influenciados por crenças dualistas. O que são as crenças dualistas? Só para a gente pensar aqui. É uma visão de Platão, uma visão filosófica, teológica, de que o ser humano ele é dividido em partes, né? O espírito e o corpo, a alma e o corpo, o ser humano ele não é um todo completo, o ser humano é dividido em etapas de vida, em também sistemas de vida e morte, aí vai. Os tradutores mudaram o sentido das palavras. Eu quero sugerir para você, começar já sugerindo nesse estudo aqui um livro. Se você pesquisar com tranquilidade aí na internet, quem tem facilidade, leia esse livro, que ele traz uma informação muito importante sobre esse tema, de Jonas Madureira, chamado Inteligência Humilhada, tá bom? É uma dica de leitura para você sobre o tema morte, alma e espírito. Eu recomendo que você leia sobre esse assunto aí, tá bom? Então, o que é esse espírito que mantém o corpo com vida? Eu quero que você pense comigo em 3 palavras. A palavra espírito, quando ela aparece na Bíblia, ela tem um significado no Antigo Testamento e um no Novo Testamento. Ou uma palavra que identifique espírito no Antigo Testamento e outra no Novo Testamento. E as palavras são essas, tá? Espírito significa sopro, que no Antigo Testamento o original é ruá e no Novo Testamento, no grego, pneuma. A palavra espírito, no original hebraico, no Antigo Testamento, ela traz esse sentido que traz como essência essa palavra inicial, sopro. E a mesma coisa acontece também no Novo Testamento. Dessa palavrinha, nós tiramos algo muito interessante, os pneus, as câmaras cheias de ar. Você está vendo um pneu na sua tela ali, né? Bem interessante. O espírito, que significa pneuma, que a gente falou ali, né? No Novo Testamento, que vem de pneu, a gente enche o pneu de ar, do sopro, de vento, diríamos assim, né? É exatamente o sentido da palavra alma. Então vamos tentar entender essa muvuca de palavras que a gente está trabalhando aqui. Em resumo é o seguinte, no Novo Testamento e no Antigo Testamento, sempre que aparece espírito no sentido de vida, ok? Fica bem claro isso, no sentido de vida, quer dizer fôlego de vida, sopro de vida. É claro que existem outros significados para espírito também. Nós já estudamos isso em outros momentos aí. Por exemplo, Espírito Santo, aí não tem nada a ver com esse contexto que a gente está falando. Existe espírito do mal, não tem nada a ver também com esse contexto. Mas quando aparece na Bíblia, e você pode folhear em vários textos aí, a palavra espírito, o que normalmente as pessoas pensam? Qual que é a associação que as pessoas fazem? Elas já imaginam o quê? Uma alma, um espírito, um ser desencarnado. Eu vou me lembrando de algumas coisas aqui, né? O perispírito, né? Que muitos amigos que acompanham a gente espíritas também acreditam que é como se fosse um invólucro, onde o espírito habita dentro, né? Não é o corpo. Dentro do corpo tem como se tivesse uma cápsula
e dentro dessa cápsula o espírito. Essa é a visão do espiritismo moderno. Eu vou me lembrando aqui, você, quem sabe que acompanhou aquela temporada, se lembra disso. Mas essa não é a visão bíblica. Espírito é fôlego de vida. A tradução correta para um corpo sem ar é a morte. As duas palavras, sopro e espírito, são sinônimas nas Escrituras. Você conhece a palavra pneu, já falei para você, você viu uma imagem de pneu, mas existe um outro exemplo também. Um outro exemplo que eu quero trazer para você é esse daqui, olha. Você está vendo um pulmão, quando a pessoa tem pneumonia, isso é um problema no pulmão, um problema respiratório. A palavra pneuma tem a ver com ar. Quando no início em Gênesis fala sobre a criação, a gente vai ler um texto agora. Só que antes da gente ler esse texto, eu quero sugerir um outro livro para você também. Se você gosta desse tema, se você quer aprender sobre esse tema, o objetivo nosso aqui não é explorar totalmente esse assunto, é a gente sugerir, você já está vendo na tela, é esse livro, O Mistério da Morte, da Casa Publicadora Brasileira, tá bom? Desmistificando as ideias populares sobre céu, inferno e vida futura. É um tema bem interessante, é um material bem interessante também. Gênesis 2:7 diz assim: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Em várias traduções, a palavra ser vivente, ela é traduzida como alma vivente. Então você observa o seguinte, que o Criador, ele formou o homem do pó da terra, deitado no chão. Ele soprou no homem cada detalhe, né? E a respiração passou a existir naquele homem, no ser humano. Preparou o homem para viver, para amar, para agir. No entanto, o que deu a vida para o homem deitado ali do barro foi exatamente o fôlego, o sopro nas suas narinas, o fôlego de vida. E o homem passou a ser feito uma alma vivente, um ser vivente. Então vamos lá. Espírito, sopro. Alma é o ser humano vivo, tá? Duas coisas que você tem que colocar no seu coração. Alma e espírito não tem nada a ver com o ser desencarnado. Biblicamente, e aqui eu estou dizendo isso porque eu sei que muitas pessoas estão assistindo pela primeira vez. Na Bíblia, quando aparece a palavra alma, Deus está dizendo o seguinte, que na verdade é o ser humano completo, é o ser humano vivo. Após o intervalo, eu quero dar 2 exemplos para você sobre, de maneira prática, como a gente pode entender o que é de fato uma alma, o que de fato é o espírito, para que nós entendamos qual é o sentido da Bíblia e não sejamos enganados por ventos de doutrinas equivocadas, que mexem com cada um de nós também. A gente vai dar uma pausa agora e eu volto já já com você. Até já! Estamos junto com você mais uma vez aqui no Escola Bíblica, tratando sobre o tema da morte. Começamos falando sobre a palavra alma, a palavra espírito também, que são palavras que são muito confusas no meio religioso hoje, né? O meio religioso e principalmente, infelizmente, o meio cristão tem desentendido esse tema, não tem compreendido. Eu quero mandar alguns abraços aqui e chegou uma pergunta que eu vou fazer questão de responder. A gente vai trabalhar essa pergunta que é bem interessante aqui também. Acabou de dizer alguém que, pastor, é complicado entender essa questão de alma e espírito, né? Então é o seguinte, biblicamente, antes da gente mandar aquele abraço, eu quero dizer o seguinte, que alma na Bíblia é aquilo que o ser humano é. Ele não tem uma alma, nós somos uma alma, nós passamos a ser uma alma vivente. Deixa eu voltar o texto para você aqui, olha só.
O homem se tornou um ser vivente, se tornou uma alma vivente, né? Então, tanto é que existem vários textos na Bíblia, a gente não vai mencionar aqui, não é o foco desse estudo, mas que a alma que pecar, essa morrerá. O ser humano, ele é uma alma, então ele peca, ele morre, né? Então a alma não é imortal, um ser desencarnado. O espírito da mesma maneira, o espírito é o sopro de Deus. Deus soprou no ser humano e deu vida, e é isso que a gente tem que entender. Vamos aqui a alguns abraços e uma pergunta que chegou para a gente aqui. Um abraço para a Eduarda, ela é de Rondônia, Alvorada do Oeste, está acompanhando a gente também. A Daneri Souza, ela é de Recife, acompanhando também aqui o programa Escola Bíblica. E tem também a Silvia Andrade, de Prado, Bahia, acompanhando mais uma vez junto com a gente essa temática tão importante aqui. Chegou uma pergunta da Andréia, a Andréia de Curitiba, e ela está dizendo o seguinte: pastor, me fala uma coisa, a pergunta é mais ou menos assim, vou tentar transcrever a ideia dela, o conceito dela aqui também. Ela está dizendo o seguinte: pastor, e os animais? Como é que fica a questão da alma do ser humano, a alma dos animais? Os animais têm alma também, como é que funciona isso? Como é que funciona a consciência do animal também? Vai para o mesmo lugar ou não? Me explica melhor isso. É uma coisa bem interessante da gente compreender aqui, e eu faço questão de mencionar para você um texto bíblico que me chama bastante atenção, que é o livro de Eclesiastes, que responde essa pergunta. Ela quer saber se os animais vão para um lugar, o ser humano vai para outro também, se vão para o mesmo local ou não. Eclesiastes capítulo 3, verso 19, diz assim: porque sucede aos filhos dos homens, o que sucede aos filhos dos homens, sucede também aos animais. O mesmo sucede. Como morre um, morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida. E nenhuma vantagem tem um homem sobre os animais, porque é tudo vaidade. Verso 20, todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó, e ao pó tornarão. Vamos ler o verso 21 também? Diz assim, olha: quem sabe se o fôlego de vida dos homens ou dos animais se dirige para cima, dos animais para baixo, para a terra? Daí continua dizendo que não tem nada a ver ir para o céu ou ficar na terra, o fôlego de vida, né? O fôlego de vida volta para Deus. O poder da vida dos animais, um animal morreu, um cachorrinho de estimação, Deus toma a vida. Assim como é o ser humano também. Não tem um céu com almas e espíritos de animais, um céu com almas e espíritos humanos, ou vai todo mundo para o céu, as almas de animais e seres humanos. Não, todos para o pó da terra. O fôlego de Deus que foi colocado no nariz do ser humano, do homem, ou o espírito, né? Ele se separa do corpo após a morte. Aí, pastor, você está falando que separa do corpo, então quer dizer que o espírito, ele desencarna. Não, não é isso. O corpo volta para o pó, foi o que a gente leu aqui, e o espírito, o fôlego, volta para Deus. Eu quero trazer um exemplo para você, uma ilustração aqui, duas ilustrações para você pensar. Você deve ter aí na sua casa, já viu aí uma caixa com pregos, né? Deixa eu mencionar aqui essa caixa com pregos, está vendo? Não necessariamente os pregos de dentro, mas os pregos que pregam a caixa. Uma descrição para você. As ilustrações, elas têm os pontos fracos e fortes, né? Mas a despeito disso, eu quero usar esse exemplo para você. Imagine algumas tábuas e os pregos. A gente usa para montar a caixa. Se a gente desmonta os pregos e as tábuas, nós não temos mais uma caixa. Você está vendo aí. Quando a gente... E vamos pensar um pouquinho agora na questão da morte, da vida, do espírito, da alma. Imagine que o nosso corpo é a tábua e o poder de Deus, o sopro da vida, o espírito, o fôlego, se junta. Deus sopra no corpo, em Adão, e então o ser humano se transforma numa alma vivente, numa caixa. A partir do momento que o corpo desaparece, vira pó,
o sopro volta para Deus, não existe mais caixa nenhuma, não existe mais, existe apenas uma tábua que representa o corpo, né? E diríamos que os pregos representem o sopro de vida, não existe mais caixa, não existe mais alma, não existe mais vida. É apenas uma ilustração para a gente pensar aqui. A mesma coisa, por exemplo, é a questão de uma vela, né? Imagine que a vela seja o corpo humano e, de repente, o fogo seja o poder da vida que vem de Deus. Se você está no escuro e você acende a vela, vai haver luz. Se você apaga, se você retira o poder da vida, se você retira o fogo da vela, que representa o corpo humano, não existe mais luz, não existe mais vida. Então, uma coisa que tem que ficar bem clara para você e para mim é o sentido dessas duas palavras. Da mesma maneira, Deus formou um homem com dois elementos, o pó da terra e o sopro de vida. Eu quero voltar aqui, que nós pulamos alguns pontos, mas algumas frases para você pensar aqui. Deus soprou em suas narinas o fôlego da vida e o homem foi feito alma vivente. Um segundo ponto, alma vivente é igual ser vivente. A alma é igual o ser vivo. Eu sou uma alma, você é uma alma. Eu não tenho uma alma, você não tem, nós somos. E por fim, e a ressurreição é uma descriação. Você está vendo que está até entre parênteses aí, né? A ressurreição é uma, entre aspas, descriação. O que seria isso? Ou a ressurreição, ou a morte, né, na verdade. O que eu quero dizer? Quando Deus criou, Ele soprou no corpo humano. E o ser humano passou a existir. É como se Deus, ao invés de criar, não existe essa palavra descriar, né? Mas para a gente entender um pouco didaticamente, né? É como se Deus sugasse de volta a vida, a respiração. Já percebeu quando alguém está, às vezes, hospitalizado ali, ele dá o último suspiro e morre? Às vezes acontecem situações assim, né? Existem situações muito mais drásticas que isso, mas o último suspiro é Deus tirando a vida e devolvendo para Ele mesmo, que é a fonte da vida. Como resultado dessa união, desses dois elementos, nós vemos que Deus, Ele cria o ser humano. Simplesmente o ser humano perde a consciência até que ele ressuscite, quando o corpo e o fôlego serão de novo unidos. Deixa eu dizer uma coisa para você, nós estudamos um pouquinho aqui sobre essa esfera alma e espírito, mas eu quero deixar um recado para você, uma mensagem para você hoje. Amanhã nós vamos trazer um elemento maior sobre a esperança que existe na Bíblia. Mas para você que porventura tenha perdido um ente querido, um familiar, vez ou outras pessoas gostam de mencionar a quantidade de pessoas mortas por Covid, né? Mais de 500 mil, mas não são somente as pessoas que morreram de Covid, pessoas que morrem de acidentes, pessoas com estados graves, de doenças graves como câncer, doenças degenerativas também, pessoas com doenças autoimunes, né? Que estão descansando, como nós mencionamos ontem. Mas um dia, muito em breve, Deus dará novamente a vida, apesar da pessoa estar hoje descansando no pó da terra. Mesmo a pessoa que foi cremada, Deus dará novamente vida para essa pessoa. E essa é a esperança que a gente tem que ter, que o mesmo Deus que criou, Ele vai recriar o ser humano. Ele vai reconstruir toda a estrutura humana. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso amanhã também. A esperança em meio à morte, a certeza que um dia tudo isso vai acabar. Não é nenhuma, não são 10, não são 100 pessoas, eu tenho certeza que são milhares de pessoas que estão assistindo nesse momento que recentemente, nos últimos meses, quem sabe no último ano, perderam pessoas queridas. Então, como nós falamos ontem, hoje não é o momento ainda de reencontrarmos os nossos queridos, através de uma comunicação,
mediúnica. Mas em breve a gente vai poder abraçar, sentir o cheiro, olhar nos olhos, fazer um carinho novamente nessas pessoas, por causa da ressurreição que Jesus tem preparado para cada uma delas. A gente vai dar uma pausa agora, amanhã a gente continua o último estudo sobre esse tema a respeito da morte e que Deus traga esperança ao seu coração. Vamos orar. Pai de amor, muito obrigado mais uma vez por essa esperança da Tua palavra, por esse tema também tão significativo e importante, que nos ensinou que o ser humano, ele está no descanso do pó e um dia muito em breve nós reencontraremos os nossos queridos. Nos entregamos em Tuas mãos, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.